Olá pessoal, tudo bem? Você quer saber por que metade da internet brasileira está pronta para sair no tapa por causa de uma jornalista de 40 e poucos anos em um reality show? Pois é, estamos falando do BBB 26 e vamos incluir aqui um pouquinho de discussão de filosofia. Afinal de contas, para que vale tanta coisa, tantos dias, tanta gente enclausurada, se a gente não puder filosofar um pouco em cima disso, não é? O problema é que a gente continua tentando explicar o comportamento humano com ferramentas do século passado, enquanto vivemos em um mundo onde a realidade é uma simulação de afetos programada para lucrar. A verdade é que Ana Paula Renault é um depósito emocional para milhões de mulheres que se sentem invisíveis. O que está acontecendo agora, esse fervor que você vê nas redes sociais, não é sobre carisma ou sobre quem grita mais alto na cozinha daquela casa. É sobre um conceito que a academia chama de relação parasocial, mas que na prática é apenas a nossa solidão crônica sendo monetizada por algoritmos que sabem exatamente onde dói a sua necessidade de pertencimento. O Cambridge Dictionary elegeu parasocial como a palavra do ano em 2025, mas não por acaso, tá? Mas porque em 2026 nós finalmente perdemos a capacidade de distinguir entre um amigo real e uma imagem digital que simula intimidade. A realidade é que esse vínculo começou lá na década de 50 com dois sujeitos chamados Horton e Wall, que perceberam que as pessoas tratavam os apresentadores de TV como se fossem vizinhos de porta. Naquela época, a relação era de mão única e ponto final. Acabava ali. Mas aí veio a rede social e criou a ilusão de que a celebridade te responde. E agora, em 2026, com a inteligência artificial, a gente entrou na era da reciprocidade simulada. O seu cérebro, que foi moldado para viver em grupos pequenos de caçadores-coletores, não tem a menor chance contra um vídeo curto da Ana Paula Renault no Instagram. Quando você vê a Ana Paula sendo assertiva, enfrentando homens que tentam diminuí-la, o seu sistema límbico não entende que aquilo é uma transmissão mediada por satélite. Ele entende que uma aliada do seu bando está lutando por você. Isso se chama a hipótese evolutiva de incompatibilidade. O seu biológico interpreta a exposição repetida e íntima como uma presença social concreta e real. É por isso que tantas mulheres se conectam com ela de um jeito quase familiar. Ela representa um amadurecimento que desafia essa sociedade machista que tenta podar a liberdade feminina depois dos 40. Quando ela diz que vai pegar quem quiser e vai para a balada, ela está falando por uma geração de mulheres que cansa de ser julgada por cada escolha de vida. Mas vamos descer um pouco mais nesse buraco. Por que a defesa dela é tão agressiva? Se você usar criticar a Ana Paula no Instagram ou no X, prepare-se para ser atropelado por uma manada digital. A psicologia explica isso de um jeito bem direto. O participante do BBB vira um depósito emocional. Tudo que você não resolveu na sua vida, as suas frustrações, as injustiças que você sofreu no trabalho, por exemplo, a sua necessidade de ser validada, tudo isso você acaba projetando nela. Então, quando alguém ataca a Ana Paula, seu cérebro não processa um ataque a uma celebridade. Ele processa uma ameaça pessoal. Você se defende através do outro. A vitória dela passa a ser a sua vitória simbólica contra as opressões do seu dia a dia. E o mais bizarro é que quanto menos a gente sabe sobre a história real da pessoa, melhor. O desconhecido é muito mais fácil de idealizar porque não tem fatos reais para atrapalhar aquela fantasia que você construiu na sua cabeça. E aí entra o papel dos algoritmos de recomendação, que nada mais são do que os editores invisíveis, né, dessa nossa vida atual. Eles não estão nem aí para a verdade ou para a sua saúde mental. O único objetivo, logicamente, é o lucro, maximizar o tempo que você passa olhando para a tela. Como que eles fazem isso? Através da exploração emocional e da amplificação de conflitos. E aí eu não sei se vocês perceberam que no BBB acontecem algumas coisas bem interessantes, do tipo, se a casa estiver muito parada,
Acontece alguma coisa, deve ser provavelmente uma recomendação do pessoal que organiza, né, o BBB, para que os conflitos voltem, porque é no conflito que você tem a audiência. Se tudo tiver parado, a audiência cai, porque não tem nada para você ver, né? Mas quando o pessoal começa a brigar, discutir, aí, né, aí a audiência aumenta. Consegue entender como que o algoritmo trabalha também com essa lógica do conflito? É mais ou menos assim. O algoritmo percebe que você gosta da Ana Paula ou de outro participante e começa a te entregar uma bolha de filtragem onde ela é uma heroína impecável, enquanto o mundo lá fora é um campo de batalha contra vilões caricatos. Isso é capitalismo de vigilância puro. Monitorar o seu estado emocional em tempo quase real para antecipar e influenciar o seu comportamento. No caso da Renault, o engajamento dela é uma mina de ouro porque ela é polarizadora. Ela tem uma bandeira escancarada, se posiciona politicamente à esquerda e não tem medo de embates. Isso gera um fluxo de dados e de atenção que as plataformas adoram, mesmo que isso custe a sanidade do debate público. E por falar em mina de ouro, vamos olhar para o lado dos negócios, que é aqui que a coisa fica séria para os engravatados da TV. O chamado efeito Ana Paula Renault é um fenômeno comercial que está deixando a Rede Globo com uma dor de cabeça milionária. Vou tentar te explicar. Imagine que você tem o maior programa de audiência do país e a sua principal estrela é uma das poucas que não assinou o contrato com a sua agência de talentos, a VIU. Toda aquela visibilidade, os 6 milhões de seguidores, o engajamento recorde, nada disso volta para os cofres da emissora em forma de comissão de publicidade. Ana Paula é um estúdio independente dentro de uma estrutura tradicional. Enquanto a Globo vê o engajamento subir, a Ana Paula é quem detém a soberania sobre a comunidade dela. Lá dentro da casa, ela usa joias de uma determinada marca mineira. As vendas sobem 70% aqui fora e o lucro vai direto para a parceria que ela construiu, sem passar pelo intermediário. Isso mostra que em 2026 o YouTube e outras redes sociais mudaram o jogo. Criador de conteúdo assumiu o papel de horário nobre e a plataforma se tornou a infraestrutura para vender de tudo, de acessórios à própria ideologia política. Pois é, a gente está vendo uma mudança na morfologia das relações. O BBB 26 não é apenas entretenimento, pelo menos para mim, eu nem gosto tanto, mas eu curto muito essa parte filosófica. Mas eu poderia dizer que é um campo de força parasocial, onde o feminismo, a política e o mercado se cruzam. Quando outro personagem, o Jonas, o tal quinta série, tentou deslegitimar o discurso feminista dela, resgatando uma fala de 10 anos atrás, ele estava tentando usar uma lógica de cancelamento antiga. Mas a resposta dela de admitir o erro e o machismo do passado humanizou o vínculo. As pessoas perdoam falhas humanas, mas não perdoam a falta de autenticidade. Para o público feminino, ver uma mulher admitir que aprendeu e evoluiu é muito mais potente do que ver uma perfeição artificial. Isso cria similaridade percebida, que nada mais é do que o atalho cognitivo definitivo para estabilizar uma relação parasocial. Você sente que ela é como você, imperfeita, mas lutando para ocupar espaço em um mundo que quer te silenciar. Mas a gente precisa se perguntar qual é o preço de viver assim, mediado por máquinas que entendem a nossa psicologia melhor do que nós mesmos. A ética da tecnologia em 2026 é uma piada de mau gosto, onde a transparência é inexistente e o viés algoritmo decide quem é herói e quem é vilão. Nós estamos caminhando para um cenário onde a máquina é a principal fonte de afeto e companhia, substituindo as relações reais que dão trabalho por conexões simuladas que são fáceis de consumir, né, pessoal? A solidão, ela não antecede o vínculo, mas ela é alimentada por ele. O perigo real não é você torcer para Ana Paula ganhar 5 milhões de cacetada de reais. O perigo é você achar que ela é a única pessoa que te entende do mundo, enquanto você está ignorando quem está sentado ao lado no sofá.
A realidade mesmo é que a gente virou figurante de uma guerra de atenção onde a mercadoria é o nosso sistema nervoso. O favoritismo da Ana Paula é real, porque ela é visceral em um mundo de discursos ensaiados. Mas ela também é o produto perfeito para uma economia que precisa de conflito constante para sobreviver. No fim das contas, a pergunta não é se ela vai ganhar o prêmio, mas quanto de você já foi vendido para as plataformas enquanto você assiste essa novela da vida real. A gente acha que está escolhendo um favorito, mas o algoritmo já escolheu a nossa obsessão muito antes do primeiro episódio ir ao ar. E a conta disso tudo não chega em reais, chega na forma de ansiedade, nessa incapacidade assustadora que nós temos de lidar com o mundo sem uma tela entre nós e a realidade. Sinceramente, eu olho para esses dados, para essa defesa agressiva de muita gente na internet, para essas métricas de venda e vejo um tipo de um grito de socorro. Nós estamos tão carentes de liderança e de autenticidade que aceitamos qualquer simulacro, uma coisa simulada, né? Que nos prometa um pouco de justiça, mesmo que seja dentro de um jogo de cartas marcadas. O efeito Ana Paula é o sintoma de uma sociedade que perdeu a conexão com o real e agora tenta se encontrar nos olhos de alguém que nem sabe que você existe. Aí você para e pensa: será que eu não estou sendo ranzinza demais? Será que eu não estou sendo ranzinza demais? Talvez. Talvez esse seja o novo normal e eu que não estou aceitando que as relações humanas agora são transações de dados, né? Um saborzinho ali de amizade. Não, mas sei lá, né? Me parece que a gente meio que trocou a profundidade do encontro pela segurança da projeção. É mais fácil amar a Ana Paula Renault do que amar o vizinho, porque a Ana Paula não te pede nada em troca, além da sua audiência. O vizinho, bom, o vizinho pede silêncio e compreensão. E isso, meu amigo, o algoritmo não ensina a ter. A revolução não será televisionada, ela será fragmentada em milhões de feeds parasociais, até que ninguém mais saiba o que é verdade. E agora me diz você nos comentários. Você está defendendo uma pessoa ou está apenas tentando proteger o que restou da sua própria identidade nesse caos digital? O que vocês acham? Eu realmente gostaria de saber se alguém ainda consegue ver essa diferença. Se você gostou do conteúdo, por favor, pessoal, deixe o seu like para que isso possa ser compartilhado para mais pessoas. E se for o caso, inscreva-se no canal se achar adequado. Um abraço e vejo-os em breve.